Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, se você gostar, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando que eu sempre tenho gravado os cultos, as ministrações ao vivo e tenho deixado no canal, você pode acompanhar também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello e eu quero falar hoje sobre um personagem muito importante da nossa história, principalmente da história da igreja, que era um pastor chamado Martin Luther King. E ele tinha uma frase muito famosa que ele dizia: I have a dream, eu tenho um sonho. Muitas pessoas talvez deturpam o que ele quis dizer, e essa frase ela ficou muito conhecida, principalmente na campanha do Barack Obama para presidente. E muitas pessoas têm deturpado o que ele tentava dizer com essa frase. E antes de qualquer coisa, antes que alguém fale alguma coisa, eu quero deixar muito claro: ah, mas você é branco, você não pode falar sobre isso. Posso, porque minha mãe era negra. E nós vivemos num país que nós somos muito miscigenados. Há muita miscigenação entre nós. Mas enfim, só para deixar muito claro. E o que acontece? Houve essa história desse rapaz, esse homem chamado George Floyd, de Minneapolis. E muitas pessoas elas têm deixado de lado a história dele. Ele era um homem que, infelizmente, em função dessa pandemia, ele estava desempregado, estava noivo, trabalhava num restaurante, mas acabou sendo demitido em função dessa pandemia. Mas era alguém que pertencia a uma igreja, era um evangelista, ele evangelizava o bairro onde ele morava. E ele sempre dizia para os jovens que o caminho não era a violência, que o evangelho poderia superar a dor deles e que eles poderiam ser aceitos por Cristo e assim por diante. E no meio de toda essa situação, eu creio que essa história ela se perdeu. E aí eu quero colocar alguns pontos importantes. Primeiro, ele foi assassinado. Aquilo foi um ato racista, não há como dizer que não. Porém, o homem que fez aquilo, junto com os policiais que estavam juntamente com ele, foram demitidos. Ele perdeu o casamento, muito provavelmente será condenado e assim por diante. E nós temos que lutar por essa justiça. Não tem nenhum tipo de explicação para aquilo que aconteceu. Agora, uma violência, ela não pode gerar mais violências. Você percebe? Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, eu quero fazer um parêntese. Se você procurar estudar a história da Rua Azusa, você vai saber que houve negros que, na época deles, havia uma segregação. Isso é um pouco diferente do Brasil. No Brasil é racismo, sim. Muito negro é abordado ou discriminado em loja, assim por diante. Quem é negro sabe do que eu estou falando, pelo simples fato de ser negro. Mas lá, e durante muito, muito tempo, eles tinham que fugir para não serem mortos. Eles não podiam conviver no mesmo ambiente de um branco, então lá havia uma segregação racial. Mas o pessoal da Rua Azusa, eles lutavam. E tem o pastor Wallace que ele lutava por uma igualdade. E qual era a igualdade? Não era que ele tivesse os mesmos direitos do branco, mas vivesse em guetos. Não, é que ele pudesse sentar junto com os brancos que muitas vezes matava e torturava os seus. E isso de fato aconteceu porque Deus trouxe um avivamento sobre eles, que aqueles que matavam e torturavam os negros acabaram se convertendo e passando a ser membros da mesma igreja que eles. Então, para ficar muito claro, e aí o que acontece? As pessoas perderam a história do próprio George em função da história, estão gerando uma série de problemas, e eu imagino que, vendo a imagem, da forma que ele foi abordado, da forma que ele passivamente se deixou, ele percebe-se que ele teve um total respeito pelo policial, né? As pessoas perderam a história e em função disso começaram a gerar outras situações que não tem nada a ver, que não vai solucionar o problema dessa forma. E aí, trazendo para nossos dias, Martin Luther King, ele dizia: eu tenho um sonho, por quê? Porque ele demonstrava que a luta dele estava acima de ideologias, porque quando entra a ideologia, as coisas começam a criar tensões e elas vão se perdendo, e o evangelho está acima de toda e qualquer ideologia.
Porque muitas vezes as ideologias, elas causam separações, elas dividem as pessoas, e aí há uma guerra de poder, e não era isso que Martin Luther King lutava. Talvez as pessoas bebam muito da fonte de Michael X, que fazia a luta pela arma, pela força, e muitas vezes o próprio Martin Luther King não se envolvia com Michael X, porque ele dizia, olha, não é dessa forma, não é esse caminho. E mesmo ele sendo assassinado, ele deixou um legado. E de certa forma ele conseguiu ter esse sonho realizado, até mesmo não concordando com a ideologia dele, na pessoa do Barack Obama. Então nós temos que levar esse sonho adiante. Mas isso só será possível com o Evangelho. Veja, nós vivemos tempos muito estranhos, muito difíceis. Há pragas de gafanhoto num canto, a praga agora de ebola no Congo, há essa pandemia mundial, as pessoas estão tensas, as pessoas elas querem ter razão uma sobre a outra, e quando você diz, olha, peraí, não é dessa forma, a pessoa ela já te responde, porque todo mundo está tenso, todo mundo quer ter razão, e não é assim que vai funcionar as coisas, porque o Evangelho ele está acima de ideologias. E eu vi uma cena passando aí pela internet, aquele campeão mundial de UFC, John Jones, ele tomando um spray da mão de um rapaz, e ele dizia, olha, não é dessa forma que você vai resolver o problema, você está destruindo a nossa cidade, você está acabando, se está ruim, vai ficar pior ainda se você continuar praticando as coisas dessa forma. E agora chegou a igrejas e assim por diante. Então, onde está o legado que o próprio George Floyd deixou e onde está o legado que Martin Luther King deixou? Porque Martin Luther King lutava por uma sociedade mais igualitária. Ele morreu, foi assassinado lutando por essa sociedade, onde negros e brancos possam sentar e comer e participar das mesmas coisas juntos. E o que eu percebo é que em muitos movimentos o que há é um ódio muito contido e que muitas vezes em situações como essa ela é expressa, só que perceba, no meio de todo esse bojo há muito branco. Então ele foi tomado ideologicamente, essas manifestações que na verdade é vandalismo. E muita gente não comenta, não está comentando, mas de ontem para hoje morreu um comerciante branco, porque ele estava tentando defender a sua loja de não ser depredada, e ele foi levado para a rua, foi em minutos, em segundos, vamos dizer assim, linchado e morreu no próprio local. E essa vida também não importa? Então violência não pode gerar mais violência. A solução não é essa. E talvez eu me atreva a dizer que a mensagem que Martin Luther King tentava passar é que somente o Evangelho tem o poder de gerar esta condição entre nós, de brancos e negros sentarem juntos, comerem, participarem das mesmas coisas. Tanto é que assim que Cristo disse, o mundo vos conhecereis que sois meus discípulos, quando vocês forem um. Portanto, amados, pare para pensar, deixe o Evangelho fluir. Não tente resolver as coisas à base da força, porque a própria palavra de Deus diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E nesses tempos tão difíceis, tão sombrios, nós precisamos nos voltar para o Senhor, para Deus, e buscarmos a paz nele, para que nós tenhamos paz e que a gente possa transmitir essa paz para o nosso próximo, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês.